Graça e paz a todos vocês da parte de Deus, nosso Pai. E o desejo de Deus é que sejamos fortalecidos na Sua Palavra. O tema de nosso estudo e meditação de hoje é Jesus, o bom mestre. E que mestre é esse? Para tanto, o nosso estudo terá início na leitura de uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Texto base do nosso estudo. E são palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo, está escrito, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A título de introdução ilustrativa, queremos citar uma frase do autor francês Antoine de Saint-Exupéry, na sua obra O Pequeno Príncipe. Frase esta que se tornou famosa, que diz, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E esta afirmativa poética do Pequeno Príncipe serve para nos aguçar a mente para uma melhor compreensão do quão profundamente cativantes são os ensinamentos do Senhor Jesus, os quais nos tornam a cada dia e cada vez mais cativos a Ele, Jesus, o bom mestre. No próprio texto lido, as palavras de Jesus ali registradas constituem, sem dúvida alguma, o convite, o brado, o chamado mais doce e cativante do Mestre Jesus. Assim sendo, a nossa meditação compreende 3 lições. Primeira lição: Jesus é o bom mestre que nos ensina com autoridade. A autoridade de Jesus ao longo do seu ministério como mestre e senhor era tão marcante e tão auto-evidente que os líderes da religião judaica a invejavam, a ponto de a questionarem certa feita, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23, perguntando a Jesus, com que autoridade fazes estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, nada lhes respondeu. Já de outro lado, as multidões que seguiam a Jesus não só experimentavam dos seus milagres e dos seus ensinamentos, como o admiravam e testificavam a sua autoridade. Tanto é assim que no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 27 e 28, o registro desta verdade diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E por fim, é o próprio Senhor Jesus que no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, declara e afirma a sua autoridade dizendo, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Portanto, e isto é indiscutível, somente o Mestre Jesus tem verdadeira autoridade vinda do alto para fazer este poderoso chamado e dirigir-se a todos em todo o tempo e em todo lugar e dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Este é o Mestre Jesus. Segunda lição. Jesus é o bom mestre que ensina do seu coração para o coração do homem. Aliás, ensinar de um coração para outro coração é a forma mais sublime de ensinar. E neste ministério, Jesus é o mestre dos mestres. No texto que lemos de Mateus 11, 28 e 29, Jesus nos convida dizendo: vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Notemos que o chamado de Jesus não é simplesmente para aprendermos naturalmente com Ele, mas para aprendermos especificamente dele, do seu modo de ser e do seu coração, os seus ensinamentos cativantes. Então, a pergunta é: o que aprendemos dele, Jesus, à luz deste seu cativante chamado? Eis o que aprendemos. Primeiro, aprendemos que é uma graça irresistível ouvir e obedecer ao seu chamado para irmos a ele cativos e cativados pelo seu amor, atendendo à sua mansa e cativante exortação que nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Segundo, aprendemos que ele, o Mestre Jesus, é, em pessoa, a própria lição viva, em quem devemos mirar e nos espelhar e fazer o que ele nos diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Terceiro, aprendemos dele o dever e o privilégio de tomarmos sobre nós o seu jugo, isto é, os seus mandamentos, a sua lei, a sua doutrina, como regra de fé e prática, pois a sua exortação é: tomai sobre vós o meu jugo. Quarto, aprendemos que o jugo do Mestre Jesus é um jugo suave, é um jugo afetuoso, misericordioso e doce à alma, e que, de modo nenhum, este jugo nos sobrecarrega, pois assim ele nos promete dizendo: porque o meu jugo é suave. Quinto, aprendemos que o fardo de Jesus, isto é, o obedecer e o praticar a sua doutrina e os seus mandamentos, não é pesado para nós, é leve. E este fardo não nos sobrecarrega, porque assim ele nos ensina dizendo: porque o meu fardo é leve. Sexto, aprendemos dele, como discípulos seus, que devemos ser humildes de coração, sermos simples, respeitosos e submissos, tal como ele o é, o Mestre Jesus, pois assim ele nos exorta dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. 7. Aprendemos que, confiadamente, podemos descansar nele as nossas almas, pois ele, o Mestre Jesus, é o nosso sossego, é o nosso descanso. E ele nos diz: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Portanto, meus prezados, o chamado de Jesus para aprendermos dele é um chamado doce e cativante, mas persistente por sua compaixão. É poderoso por sua urgência. E afinal, ele está voltando. Terceira lição: as relevantes virtudes dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, tanto quanto grandemente profundos, eles são profunda e divinamente sábios
e transcendem inquestionavelmente a quaisquer apurados estudos sobre eles. Daí, então, a necessidade de estudarmos e conhecermos o máximo dos seus ensinamentos. Aliás, e neste sentido, é o próprio Jesus quem nos exorta e adverte no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, cientes e conscientes da profundidade dos ensinos de Jesus, tudo o que se mostra em alto relevo nos seus ensinos cativantes, nos seus ensinamentos sábios, principalmente os relevos do seu infinito amor e do sabor da sua infinita graça e misericórdia, isto devemos exaltar sem detença. E múltiplos, meus prezados, são estes altos relevos dos ensinamentos de Jesus. Vejamos, primeiro relevo é sobre a maravilhosa doutrina de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28, aprendemos que a doutrina de Jesus é singular, é única, é verdadeiramente cativante, como está escrito. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. De fato, meus prezados, quer fosse de dentro das sinagogas, quer fosse de cima dos montes, Jesus ensinava e nos ensina a sua doutrina, o seu evangelho com autoridade e pureza de coração. Vejamos então alguns altos relevos da sua doutrina e que ele nos ensina. Primeiro alto relevo, sobre a humildade. Felizes são os simples, os modestos, os humildes de espírito, porque terão o reino dos céus. Nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 3. Segundo, sobre o arrependimento. Felizes são os que choram de arrependimento e lamentam os seus próprios pecados, porque serão perdoados e consolados. Nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 4. Terceiro, sobre a mansidão. Felizes são os bondosos, os serenos de espíritos, os mansos de coração, porque herdarão a terra. Nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 5. Quarto, sobre a justiça de Deus. Felizes são os que se empenham e buscam, sedentos e famintos, a santa justiça de Deus, porque eles serão fartos. Nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 6. Quinto, sobre a misericórdia. Felizes são as pessoas clementes, os que têm compaixão dos outros, isto é, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 7. Sexto, sobre a santificação. Felizes são os limpos de coração, os que buscam a santidade, porque eles verão a Deus. Nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 8. Sétimo, sobre a reconciliação. Felizes são os que buscam e pregam a concórdia, a harmonia,
Enfim, pregam a paz, que é a porta da reconciliação, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 9. Oitavo, sobre a obediência a Deus. Felizes são os que sofrem perseguições, discriminações por obedecerem aos mandamentos de Deus, à justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Nos ensina Jesus em Mateus 5, versículo 10. Segundo relevo é sobre os discípulos de Jesus. Jesus agora dirigindo os seus ensinamentos aos seus discípulos e a todos os que o amam e o obedecem, e empregando uma figura de linguagem, ele nos ensina dizendo: primeiro, vós sois o sal da terra. Assim nos diz Jesus em Mateus 5, versículo 13. E o que isso significa? Significa, em assim sendo comparados por Jesus, que devemos, como seus discípulos, fazer de tudo e de bom para preservarmos os seus ensinos, a sua doutrina e o sabor da sua compaixão, e assim temperando e influenciando o mundo para o bem e para Deus. Ora, pois do contrário, se formos insípidos, que relevância teremos? Segundo, vós sois a luz do mundo. Assim nos diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 14. E o que isso significa? Significa, em assim sendo comparados por Jesus, que devemos, como seus discípulos, fazer de tudo e de bom para brilharmos a sua luz em nós e, como luz, nos opor firmemente e resistir sem esmorecer ao poder das trevas e proclamar o reino da sua luz. Ora, pois do contrário, se a lâmpada não alumia, para que serve? Terceiro relevo é sobre a lei do amor. O Mestre Jesus, ensinando sobre a lei do amor, ele estabelece 4 aspectos relevantes. Primeiro aspecto, a lei do amor a Deus. A lei do amor a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38, Jesus, ao responder uma pergunta de um fariseu, ele nos ensina dizendo: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aprendemos aqui, meus prezados, sobre o grande e primeiro mandamento de Jesus, que o nosso amor a Deus não é de palavra, ou de palavras, nem de língua, mas deve ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ou seja, amar a Deus é de alma, corpo e espírito. Segundo aspecto, a lei do amor ao próximo. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, o Mestre Jesus nos ensina dizendo: o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ao reafirmar aqui o segundo grande mandamento de Deus, ele nos ensina que o amar ao próximo é um mandamento de Deus semelhante ao primeiro, posto que, se alguém ama a Deus, a quem não vê, certamente deve amar ao próximo, a quem vê. E ainda mais ele nos ensina: este amor
deve ser igual e não menos do que o amor que temos por nós mesmos. Terceiro aspecto, a lei do amor entre os irmãos. No Evangelho de João, capítulo 13, versos 34, Jesus agora nos ensina e expressamente ordena, dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o que aprendemos aqui? Aprendemos algo extraordinário. Jesus, ao instituir aqui um novo mandamento, ele passa a seguir, a nos ensinar esse amor mútuo, dizendo: o amor entre os irmãos na sua igreja, na igreja de Jesus, deve ser um amor verdadeiro, fiel e sincero e com alegria. Logo, o modelo desse amor é o próprio Jesus. Tal como ele amou aos seus discípulos, ele nos ama a nós. E assim também nós devemos amar uns aos outros. Quarto aspecto, a lei do amor ao inimigo. Vou repetir, a lei do amor ao inimigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45, Jesus, referindo-se aos nossos inimigos, assim ele nos ensina dizendo: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Portanto, e por mais pesado, ou difícil, ou impossível que nos possa parecer, este é o mandamento de Jesus, e este é o nosso aprendizado: amar os nossos inimigos e orar por eles. Logo, e nos termos da lei do amor dada por Jesus, a síntese é: o meu, o seu, o nosso amor não pode excluir os nossos inimigos. Quarto relevo é sobre o perdão. Jesus agora, ordenando e ensinando sobre a doutrina do perdão, ele nos mostra as duas espécies de ofensa que, eventualmente, podem ser praticadas entre nós, entre os irmãos, sendo elas a ofensa moral e a ofensa física. E em seguida ele passa a nos ensinar sobre elas, dizendo: primeiro, o perdão por ofensa moral. Ao nos ensinar sobre o perdão por ofensa moral, como por exemplo a mentira, a calúnia, a injúria, a difamação, Jesus, após ouvir a pergunta do discípulo Pedro sobre quantas vezes se deve perdoar o irmão que pecar contra nós, se até 7 vezes, Jesus, empregando uma figura de linguagem, responde no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 22, dizendo: respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A pergunta é: o que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus está nos ensinando que o resumo dessa sua lição é: a medida da quantidade do nosso perdão a quem nos ofender é proporcional à quantidade do nosso amor. Segundo, o perdão por ofensa física. Agora, ou mais precisamente sobre o perdão por ofensa física, talvez a mais pesada,
a mais agressiva, a mais cruel das ofensas, como, por exemplo, a lesão corporal, a tentativa de homicídio ou o próprio homicídio. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39, nos ordena e ensina, dizendo: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E aqui, meus prezados, o que o Mestre Jesus nos ensina é algo surpreendente e sério. Qual seja, nesta modalidade de ofensa ou de pecado, Jesus, usando uma figura de linguagem, ele faz a inversão do impulso de vingança do que foi ofendido para a forma mais suprema de perdão e nos ensina mansa e implicitamente, em outras palavras, não vingueis, mas perdoai os vossos inimigos, perdoai os vossos agressores. Ou seja, a outra face da moeda para Jesus, o bom mestre, também é o perdão. Quinto relevo é sobre o dever da oração. Aqui 3 são os ensinos de Jesus que se nos revelam em alto relevo sobre a oração, sendo eles: primeiro, a oração deve ser íntima com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, o Mestre Jesus nos ensina dizendo: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isto significa dizer que na oração é você e Deus. E não é um monólogo, é um diálogo com Deus. E mais, a oração não é uma recomendação bíblica, é um mandamento de Deus. Segundo, a oração é com total submissão a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9, Jesus nos ensina especificamente a orar a Deus. E ele começa o seu ensino dizendo: portanto, vós orareis assim. E em seguida, Jesus passa a nos ensinar que, ao orar a Deus, devemos estar cientes e conscientes de que, primeiro, Deus é Pai. Segundo, que o nome de Deus é santo. Terceiro, que o reino em que vivemos é de Deus e não há outro Deus. Quarto, que a vontade a ser feita na oração é a de Deus e não a nossa. Quinto, que Deus é misericordioso e poderoso para nos livrar das tentações. Esta é a oração ao nosso Pai. Terceiro ensino: a oração é um mandamento com promessas. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus reafirma o seu mandamento à oração a Deus e faz uma promessa tríplice, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, vemos aqui claramente que Jesus nos dá um mandamento e em seguida ele suaviza este mandamento com 3 grandes promessas, confirmando o que ele nos diz no texto lido: porque o meu jugo é suave. Este, meus prezados, é o bom mestre, Jesus, o Salvador, o Conselheiro, o Príncipe da Paz. Concluo fazendo 2 afirmações. Primeiro, os ensinos de Jesus são um tesouro e são
vida. Segundo, pobres seremos nós se não nos agarrarmos a este tesouro. Que a paz de Deus seja com todos vocês, mas não se esqueçam, Jesus está voltando. Amém.